Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colosso Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 41ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem substitutiva número 18 ao projeto de lei número 20 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, através da mensagem número 15 de 2016, de 14 de junho de 2016, encaminhamos a esta Casa Legislativa projeto de lei que tinha como escopo obter desta egrégia Câmara autorização para que o município de Piraí possa doar com encargos à empresa Carta Goiás Indústria e Comércio de Papéis S.A., com sede na rua Visconde Sepetiba 935, sala 1412, Centro, Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Área disponível de seu patrimônio localizado no Polo Empresarial de Arrozal, conforme descrição contida no projeto em apenso. Ocorre que no trâmite da apreciação e aprovação do projeto foi detectada a necessidade de alterar os termos contidos no parágrafo único, a linha A do artigo 2º, para que passe a constar o período de comprovação do encargo de 8 semestres consecutivos. Diante desta premissa, encaminhamos nesta oportunidade o novo projeto com as alterações propostas, mantendo em sua totalidade os termos descritos na mensagem 15 de 2016, em verbes. Mensagem 15 de 2016, Piraí, 14 de junho de 2016. Tenho levado a honra de encaminhar a Vossa Excelência e seus nobres pares. Projeto de lei que tem como escopo autorizar o município de Piraí a doar com encargos à empresa Carta Goiás Indústria e Comércio de Papéis, com sede na rua Visconde Sepetiba 935, sala 1412, Centro, Niterói, Estado do Rio de Janeiro. E seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, área de terra de 121.437,13 metros quadrados, localizado na rodovia Presidente Dutra 271, integrante de parte dos imóveis registrados no cartório do primeiro ofício de notas de Piraí, sob as matrículas 4.430 e 4.489, conforme croquis e memorial que seguem adunados ao presente projeto. Na concepção de seus anseios, a empresa se compromete a implantar e desenvolver atividades relativas ao ramo de industrialização, comercialização, distribuição e transporte de papel, papelão, papel sanitário, guardanapo de papel, toalha de papel, lenço, fraldas descartáveis, absorventes femininos, artigo de toucador, produtos de perfumaria, higiene e limpeza pessoal, doméstica e industrial, produtos de conservação e embalagem de papel e papelão, bem como outros que possam constar em seu contrato social. Para ratificar a presente doação, levamos em conta o interesse público, através dos benefícios da instalação da unidade da referida empresa, que propiciará ao nosso município, dentre os quais destacamos a geração de centenas de empregos, aumento na arrecadação de impostos diretos e indiretos, os efeitos na cadeia produtiva que vão gerar novos empregos, em especial para o comércio e prestadores de serviço, o que certamente resultará em futuras obras de interesse social. Tal premissa encontra respaldo nos pareceres exarados pelas Secretarias Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Transporte e Trânsito, Meio Ambiente e da Procuradoria Municipal, que demonstra de forma clara e conclusiva que o empreendimento em epígrafe estipulará um novo marco na história do nosso município, comparado a grandes investimentos como a Ambev, além das demais empresas que, dentro de suas particularidades, promovem o crescimento social e econômico de Piraí e da região como um todo.
No projeto de lei que acompanha a presente mensagem, os nobres integrantes desse egrégio Poder Legislativo poderão constatar que as contrapartidas sociais e econômicas representam um novo marco na instalação de empresas no nosso município. Estamos conseguindo ampliar este universo com a chegada de novas empresas e a ampliação da oferta em algumas já instaladas, mas nossos anseios vão além das conquistas já alcançadas. Buscamos oferecer aos nossos munícipes maiores oportunidades de uma vida mais saudável, com crescimento profissional e a certeza de um futuro promissor, que resultará sempre, sem dúvida, no crescimento social da nossa comunidade. Percebo, senhores, que o entendimento a que chegamos com os novos investidores vai permitir a obra de acesso ao polo, a instalação do fornecimento de energia elétrica, de água e de esgoto, às expensas da empresa, valorizando todo o restante do polo empresarial. Mas, mais do que isso, neste momento de crise financeira, do emprego e mesmo política, vai abrir uma nova perspectiva para nossos moradores, com o comércio e prestadores de serviço, da qual esta Câmara de Vereadores tem fundamental importância. Com a aprovação do presente projeto, estaremos demonstrando o compromisso da administração municipal e da Câmara em acreditar nos empresários que buscam o crescimento do nosso município. Assim, excelentíssimo senhor presidente, implique-os senhores vereadores, na certeza do acolhimento do presente projeto por parte de vossas excelências, manifesto desde já protestos de profunda estima e consideração, convictos que esta augusta Casa de Leis não medirá esforços para que o município de Piraí promova o seu crescimento econômico e social. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Pelo exposto, na certeza de receber o indispensável apoio deste colegiado legislativo, que nunca nos faltou para realizarmos nossas obrigações em benefício da grandeza do município de Piraí, aproveito a oportunidade para reiterar a vossas excelências e a seus dignos pares protesto de estima e apreço. Ofício número 221 de 2016, excelentíssimo senhor presidente, apensado ao presente, encaminho a essa egrégia Casa de Leis a prestação de contas do ordenador de despesas do município de Piraí, referente ao exercício 2015, bem como as informações solicitadas na deliberação 200 de 96 dos órgãos discriminados abaixo. Prefeitura Municipal de Piraí, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Previdência Social do município de Piraí. Aproveitamos o ensejo para apresentar protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Indicação número 72 de 2016. João Roberto Ladeira, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente para que leve o projeto Piraí Digital ao bairro Caiçara, ou que seja ampliado o sinal da operadora móvel disponível na Escola Epitácio Campos, neste primeiro distrito. O número de acesso de crianças com computadores aumentou em muito no bairro, principalmente com o UCA, que foi distribuído no Colégio Epitácio Campos, e o bairro, por ser distante, não usufrui da internet via cabo por empresas terceirizadas. Face ao exposto e aguardando providências do prefeito municipal no sentido do seu atendimento. Sala das Sessões, 27 de junho de 2016, assina o vereador João Roberto Ladeira. É isso, presidente. Obrigado. Passaremos à ordem do dia. Para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzimiro dos Santos Dias. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vossas excelências, companheiros vereadores e o público presente. Bom, a gente tem observado, o governo interino que aí está, ele sempre busca uma âncora para tentar alicerçar a legitimidade do processo aí de impeachment. E ele, por exemplo, hoje, o grande feito foi ver pessoas da área econômica. Ele pegou o Henrique Meirelles, ele era um alto executivo do Banco de Boston, e plantou no setor de fazenda.
e continua levando uma política onde favorece muito os grandes rentistas mundiais, que são os especuladores, aquele dinheiro que vem como investimento, mas que tem que ter um grande retorno para os nossos investidores aí internacionais. A gente vê as bolsas de valores, os investimentos da indústria brasileira aí de um modo geral, e a primeira coisa que eles vão ver é o retorno, a taxa de retorno que vai ter em cada investimento desse. Então, eles vão abrir a carteira de privatização, tem uma secretaria especial criada por ex-prefeito de Niterói, ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco. Eles falam em PPP, parceria público-privada, em privatizações de uma série de aeroportos, estradas e algumas empresas brasileiras, inclusive eles hoje, com essa forte campanha aí em cima da Petrobras, eles provavelmente podem até passar a Petrobras aí, que a campanha do Monteiro Lobato do Petróleo é Nosso, eles vão querer de todas as formas também. Fizeram uma votação semana passada, se meus pares estão aí antenados, passando o controle de empresas aéreas até 100% para grupos estrangeiros. Hoje está permitido, perante o Congresso Nacional, até 100% de capital das empresas aéreas. E aí começa a desnacionalizar as nossas empresas brasileiras. Vimos aí a Vale do Rio Doce que fizeram, vimos ali com a CSN. A gente está vendo, inclusive, um escândalo hoje no Brasil. É coisa difícil até de acreditar. A Oi, essa operadora que manda hoje na telefonia fixa de 16 estados brasileiros, ela pediu recuperação judicial. Ela pede, durante 180 dias, que se abra uma anistia para que não sofra nenhuma ação de execução, para que ela tente botar as suas finanças em dias. E ter coisas que deixam a gente um pouco abismado. A dívida da Oi é 75 bilhões de reais. Uma empresa que qualquer coisa que você faça não pagou, ela vai lá e suspende o seu serviço. Como é que está com dívida de 75 bilhões de reais? A grande acionista da Oi é a Andrade Gutierrez, uma empreiteira do ramo da construção civil, enrolada aí no Petrolão. Depois, o segundo grupo maior que entrou também para abocanhar a telefonia, uns consórcios formados aí na época pelo Sérgio Mota, autorizado pelo Fernando Henrique, foi o grupo Gereissati. Gereissati é aquele Gereissati que é lá senador pelo Ceará. Eles são donos daqueles shoppings em Iguatemi, que em todo lugar que você vê, São Paulo, Rio, Santa Catarina, onde tiver shopping Iguatemi, é do grupo Gereissati. E eles entraram, é o irmão dele que representa isso, é o Carlos Gereissati. Eles entraram, então, com uma parte acionária maior, junto com os fundos de pensão, naturalmente. Os fundos de pensão privado, a gente de vez em quando explica aqui, fundo de pensão é como se fosse o fundo de previdência de Piraí, só que ele é privado, ele complementa aquilo que o cara ganha acima do INPS. Aí é uns grupos que eles fazem muitas aventuras. Hoje, grande parte dos investimentos que tem na Vale do Rio Doce, que tem aí nas grandes privatizações, sistema Telemar, sistema Eletrobras, algumas privatizações, os fundos de pensão ajudaram a comprar o controle acionário. E aí os investidores, que são esses grupos internacionais, somado a alguns fundos de pensão lá do Canadá, da Europa, de modo geral, tem muitos fundos árabes, alguns até fundos abutres, os fundos que vêm com a especulação com moeda podre, com papel que não tem nenhum tipo de valor hoje no mercado, eles entram com esses títulos entregando para o governo para tomar conta de controle acionário de companhias, inclusive a CSN, a Uzi Minas. O ramo da siderurgia brasileira, todo ele foi privatizado, todo ele. E aí a gente fica observando, a Oi, vocês podem ter certeza, vai pedir socorro aos cofres públicos, vai pedir ao BNDES. A gente observa isso, a economia mundial é uma coisa incrível. Há pouco tempo atrás nós vimos a GM estava falindo, fechando as portas. Entrou o governo americano, pegou uma parte das ações da GM, fez a recuperação do Grupo General Motors, esse que vende carro aí pelo Brasil afora. Agora a gente vê a Oi em dificuldade. Quando o sistema bancário, na época do Fernando Henrique, eles fizeram um plano de recuperação econômica lá dos bancos, chamava ProER. Foi 40 bilhões de reais, porque aquilo gera um efeito que eles chamam de efeito dominó.
A hora que cai uma pedrinha, vai derrubando, então poderia quebrar até o sistema financeiro internacional. Lá naquela mesma época, depois eles criaram um negócio que chamaram de Fundo Garantidor de Crédito, mas garante até um valor. Ele não garante a dívida total que um banco pode criar. Agora, há pouco tempo, o Banco Pan-Americano, aquele que era do Silvio Santos, ele também faliu. E aí a Caixa Econômica assumiu o controle do banco lá com 4,5 bilhões de rombo. Aí o Fundo Garantidor entrou com uma parte. É tipo um seguro que se faz para garantir em caso de quebra. Mas passou para o controle da Caixa Econômica. Aquele Banco Pan-Americano que o Silvio Santos tinha, hoje a Caixa Econômica absorveu aquele banco. E a gente observa a todo instante, todas as empresas brasileiras, inclusive essas que hoje são uma das maiores do mundo, que é a própria Odebrecht, elas só ficaram, esses monstros de empresa, mamando nas tetas do governo. O que acontece? Sistema eleitoral, que inclusive a gente vai citar aqui, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, nacional, aquela que fica localizada em Brasília, entrou com a DIN, a ação direta de inconstitucionalidade. Financiamento por empresa. Em 2011, só agora, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que está terminantemente proibido doação por empresa. Então nós vamos viver a primeira eleição agora, essa municipal, que não pode ter doação por empresa. As empresas antes, eu poderia pegar até 2% do meu faturamento e doar para os candidatos nas eleições. Isso oficialmente, onde ia lá e botava no TRE. Agora está proibido, não pode mais, fora o que eles faziam de Caixa 2. Porque hoje, vocês não tenham dúvida, não era doação, aquilo era uma extorsão. A empresa dava, mas depois ela recebia, através de contratos, o dinheiro de volta, que é dos nossos impostos. Depois, em serviço, em contrato fictício, ela faturava isso 10 vezes mais. Agora está lá. Não pode mais empresa, só pode doação de pessoa física. Eu. Se eu sou rico, saio candidato, posso gastar lá o meu dinheiro, pessoa física, e doação. Eu, pessoa física, posso doar até 10% do que eu tive de faturamento como pessoa física no ano anterior. 10%. É isso que está esclarecido hoje. Então, o que vai acontecer? Novamente as elites dominando a política brasileira. Como é que vai ser? Se eu tenho dinheiro, praticamente boto o dinheiro, os marqueteiros, o dinheiro de campanha, faixa, carro, cabo eleitoral, novamente excluindo a grande parte da população brasileira de participar da política. Isso é uma coisa que me corta o coração, porque aí não vamos ver democracia nunca nesse país. Vai prevalecer o capitalismo novamente. Eu, por exemplo, como sou um empresário, eu crio um laranja, um testa de ferro e mando fazer a doação. É isso que a gente vai ver, esse pulverizado através de uma série de doações aí. Isso, novamente, e impor o limite. Em São Paulo, um vereador pode gastar até 2,5 milhões. O prefeito lá, para se eleger em São Paulo, pode gastar até 50 milhões de reais. Então a gente está observando que novamente vai prevalecer a força do dinheiro em cima da escolha democrática do nosso povo. Então eu peço ao povo, através das redes sociais, da conscientização, que tomem muito cuidado com isso. Precisamos sim fazer reforma, que tem que começar pelos partidos, e também uma reforma política. Precisamos democratizar para o povo ficar bem representado. Obrigado. Passaremos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 11 de 2016 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a avaliação do plano plurianual para o exercício, para o período de 2014 a 2017, ano base 2015. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, não havendo oradores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 4 de julho do corrente ano, a hora regimental.